meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ligadura de valor ou ligadura de altura e também sobre o ponto de aumento. Então vamos começar falando sobre a ligadura de valor ou ligadura de altura. O que é essa ligadura? Vamos entender. A ligadura de altura é esta linha aqui, ó, que liga duas notas de mesma altura. O que eu quero dizer com notas de mesma altura? São notas que têm o mesmo nome e ficam no mesmo lugar no pentagrama. Então, por exemplo, clave de sol, essa daqui é uma nota dó. Então, eu estou ligando esta nota dó com esta nota dó. E por quê? Que aí a gente vai somar a duração dessas notas. Então, eu estou somando esta mínima com esta semínima, certo? Vou segurar um tempo só, vou segurar a duração dessas duas notas. Então, eu vou somar o tempo desta mínima com mais esta semínima, tocando uma única vez, respeitando a ligadura, mantendo ela. Aí, a gente tem aqui também uma colcheia ligada com uma semínima. Por que eu posso ligar? Porque são notas que têm o mesmo nome, sol e sol. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar o tempo desta nota com esta. Toco uma única vez e seguro o tempo necessário para formar, certo? Aí, a gente tem aqui, ó, semibreve com semínima. Então, eu toco a semibreve, ligo com a semínima, na sua duração do tempo. Se a gente estiver num compasso de 4x4, por exemplo, a semibreve nesse caso já tá valendo 4 tempos. Então, a gente ia segurar a semibreve, 4 tempos, mais um tempo da semínima, certo? Aí ia ficar 5 tempos segurando. Olha lá, próxima notinha, a gente tem um lá. O lá que está ligado a outro lá, que está ligado a outro lá. Então, eu liguei duas semínimas com mais uma colcheia, sempre observando que as ligaduras estão ligando notas de mesmo nome. Lá, 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 si, si, sol, sol, do, do. E outra observação, sempre a gente liga pela cabeça da nota. Onde é a cabeça da nota? A bolinha. Nunca pela haste. Pela haste a gente não vai ligar, é sempre pela cabeça, certo? Olha lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Clave de sol, 3x4. 3x4, o que eu quero dizer? 3 tempos por compasso e o 4 é a figura que vale um tempo. Quem é o 4? A semínima, certo? É essa figura aqui, semínima. Então, a semínima está valendo 1. Então, olha lá, ó, semínima vale 1, ó. 1, 2, 3. Só que na minha música, por exemplo, pode ser que eu precise que essa nota dure mais tempo, que ela dure 2 tempos. Mas não cabe 2 tempos aqui, porque só pode 3, certo? 1, 2, 3. Se eu tivesse que colocar mais um tempo aqui, não cabia. Então, você empurra esse tempo para o próximo compasso. Só que como você quer uma única duração, um único som, o que vai acontecer? Você vai somar esta nota com esta e para ser um único som, você coloca uma ligadura, ok? Olha lá, sol, fá, preciso que ligue com a próxima. Então, ligadura. Sol, sol, ligadura. Do, do e do. Então, olha aqui, eu precisava que neste compasso essa nota durasse 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mas aqui não cabia, porque eu já tinha um tempo aqui, mais um tempo aqui. Só cabe um. Então, o que eu faço? Eu coloco o que cabe e ligo com o restante. Certo? Essa é a função da ligadura. Ela liga notas de mesma altura, de mesmo nome, somando os seus tempos, os seus valores, ok?
Vamos ver agora o próximo assunto. O próximo assunto é ponto de aumento. Então, o que é o ponto de aumento? Vamos entender. O ponto de aumento é um pontinho colocado à direita da nota, com a função do quê? De aumentar a metade do valor da nota. Como assim? Não é uma semibreve? Quem vem abaixo da semibreve? Quem é metade da semibreve? Não é a mínima? Então, este pontinho aqui, este ponto de aumento, está representando uma mínima. Então, olha aqui, ó. Isso daqui ficou exatamente igual a uma semibreve mais uma mínima. A gente liga para ter um único som, uma única duração. Olha lá, uma semibreve mais o pontinho, que é isso aqui, certo? É igual a uma semibreve mais uma mínima. No lugar do pontinho, o pontinho está representando uma mínima, ok? Vamos ver outro exemplo. Uma semínima pontuada é igual ao quê? Eu tenho a semínima. Quem é a metade da semínima? A semínima é igual a, semínima mais a colcheia. Quem é a metade da semínima? Colcheia. E aí a gente liga uma à outra para ficar um único som. Senão, na hora de tocar, eu ia ter que tocar a duração desta e depois dessa. Então, quando eu ligo, eu mantenho um único som, certo? Uma mínima pontuada. Então, eu tenho uma mínima. Quem é a metade da mínima? Semínima. Então, no lugar do pontinho, eu coloco a mínima ligada a uma semínima. Eu copio a própria nota e no lugar do ponto é uma semínima. Ok? Existe também o duplo ponto de aumento. Então, tem o ponto de aumento simples, que é um só. E existe o duplo ponto de aumento. É quando a figura vem com dois pontinhos, certo? O raciocínio é o mesmo, exatamente o mesmo. Como é que a gente pensa? Tem uma semibreve, eu tenho um ponto e tenho o outro. Como é que vai ficar? Eu repito a semibreve, mantenho ela. No lugar do primeiro ponto, eu penso na nota que vale metade da semibreve. Quem é que vale metade da semibreve? Mínima. No lugar do segundo ponto, eu penso na notinha que é metade do primeiro ponto. Então, este ponto é metade deste. Este ponto é metade dessa nota. Então, quem é a metade da mínima? A semínima. Então, a semibreve com duplo ponto de aumento é igual a uma semibreve mais uma mínima mais uma semínima. E aí eu ligo de uma a uma, pela cabeça, sempre pela cabeça, nunca pela haste. Ok? E somo todos os valores. Colcheia com duplo ponto. Como é que fica? Colcheia com duplo ponto. Vamos ver, ó. A colcheia a gente mantém. Quem é o primeiro ponto? É a metade dela. Quem é a metade da colcheia? Semicolcheia. E aí o segundo ponto? Quem é a metade do primeiro ponto? Um é a metade do outro. Então, aqui no primeiro ponto eu tenho uma semicolcheia, metade é a fusa. E aí a gente soma tudo, olha cá. Colcheia mais semicolcheia mais a fusa e ligo uma a uma para ter uma única duração, um único som. Entendido? E quando a gente estiver falando dos valores negativos, o que são os valores negativos? As pausas, aqueles que a gente não toca, né? Mas a gente respeita o tempo em silêncio. Então, eu tenho uma semínima pontuada. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio, só tem uma única diferença. A gente não liga. Por que eu não ligo as pausas? Porque eu não vou ligar o silêncio. Como é que a gente liga o silêncio? Não liga. Ele existe. A gente só respeita esse tempo de silêncio. Então, uma semínima pontuada, uma pausa de semínima pontuada,
é igual a uma pausa de semínima mais uma pausa de colcheia, ok? E a mesma coisa aqui, ó, uma mínima, pausa de mínima pontuada é igual a uma pausa de mínima mais a pausa de semínima, que é sua metade. Entendido? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar o exercício. Eu quero que vocês façam, vou pedir para que vocês façam esse exercício aqui, que eu tô colocando aqui na tela. E eu também vou tirar foto e vou colocar lá no WhatsApp para que vocês possam visualizar melhor esses exercícios. Vocês irão fazer e pode me mandar para a gente estar corrigindo, tá bom? Então façam com calma, com carinho e qualquer dúvida é só perguntar. Um grande abraço, um beijão e até mais!